Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o deputado federal Hugo Leal, coordenador da bancada federal do Rio e presidente regional do PSB. Deputado, teremos brevemente eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. O deputado Rodrigo Maia é candidato à reeleição, embora a sua candidatura suscite uma discussão jurídica, porque, teoricamente, não se pode ter reeleição de presidente da Câmara. Ele alega que o mandato dele foi tampão, não cumpriu exatamente um mandato regulamentar, portanto, teria o direito de disputar novamente. Está se socorrendo de pareceres jurídicos para garantir a sua candidatura. Por outro lado, isso trouxe descontentamento no Centrão, na base de apoio do governo, o Centrão que é a maior base de apoio do governo Michel Temer. E isso está rachando a base e há uma ponta de descontentamento entre esses deputados que apoiam ou o Jovair ou apoiam também o Rogério Rosso com o governo federal, que veio um movimento ainda que velado de alguns ministros importantes em apoio a Rodrigo Maia. Isso pode cindir a base do governo, deputado? Não acredito que vá cindir a base, né? Dividir a base. Divide a eleição. A casa tem essa característica, já aconteceu isso no biênio do deputado Eduardo Cunha, e é normal que sempre tenha. O ideal é que a gente sempre tenta ver se um momento de concertação que o país precisa. Mas essa lógica, essa logística, essa discussão é normal. O momento posterior, dependendo da isenção do governo, como é que o governo atua, acaba passando. E o momento é tão crítico, é tão agudo, né, as dificuldades que o país também enfrenta, tão aguda, que eu acho que isso aí vai ser só mais um objeto tangente. Mas eu quero voltar a esse aspecto especificamente da presidência da Casa, que ela tem sim sinalizações, por óbvio que tem sinalizações. Nós temos 4 candidatos hoje, 4 candidatos anunciados, né? Nós temos o deputado Rodrigo Maia, candidato à reeleição, o deputado Jovair Arantes, que representa uma parcela significativa também dos deputados, o deputado Rogério Rosso e o deputado André Figueiredo, que é do PDT, né? que catalisaria ali os votos da oposição, do PT, do PDT, de parte de outro. E o PSOL também, normalmente, com certeza, lançará um candidato. Então, nós teremos 5 candidatos, né? Mas, com viabilidade, eu acho que a disputa vai ficar... Isso leva para o segundo turno, obviamente, a disputa. Pode ser, dependendo do crescimento. Esse fracionamento vai levar para o segundo turno. Depende do crescimento, especialmente que votos, onde o Rosso vai buscar esses votos, que ele está dizendo que tem, eu não consigo vislumbrar ali. Depende da capacidade de agregação também do deputado André Figueiredo com as forças chamadas forças anti-situação e agora de oposição, que é o PT, o PDT e mais algumas outras. E o PSOL que não vai se alinhar ali. Então, depende muito do esvaziamento. Hipoteticamente, poderíamos ter um segundo turno, quer dizer, pelo menos a princípio, a julgar pelo que está colocado até aqui, entre Rodrigo Maia e Jovair Arantes, que parece que está conseguindo também ampliar seus apoios dentro da base do governo, quer dizer, e não Rogério Rosso. Quer dizer, um confronto desse, no segundo turno, isso não pode trazer traumas realmente, que poderão ir além da disputa? Deixa eu dizer uma coisa, primeiro deixar claro, meu partido, né, se reúne em breve agora, nós vamos definir nosso apoio ao Rodrigo Maia. Porque nós já estivemos com o Rodrigo Maia na campanha, no lançamento aqui nesse mandato tampão. Então, e eu, obviamente, por ser do Rio de Janeiro, por gostar do Rodrigo, também o acompanharei e farei campanha para ele, não tem nenhuma dúvida disso. Sim. Porém, ali, o Jovair é uma pessoa que já está com 7 ou 8 mandatos também, tem uma relação muito boa entre os pares. E ali a eleição não é só emblemática, não é só emblema. A eleição o Jovair é um representante do Baixo Clero. Nós tivemos um representante do Baixo Clero, sem querer comparar uma pessoa com outra, que foi o Severino Cavalcante, que foi presidente da Câmara de uma maneira realmente que trouxe constrangimento à nação, até pelo desempenho dele à frente do cargo. Não acredito que o Jovair seja assim, não. Acredito, não será assim, ainda que não seja assim, ele representa o mesmo segmento de deputados na Câmara, embora possa ter mais qualificação do que o Severino, mas ele representa o mesmo grupo. O senhor acha que nós poderemos ter uma surpresa, como foi a surpresa, por exemplo, do Severino? Olha, 2 coisas podem alimentar essa disputa. Primeiro, que você já colocou aqui, que é essa discussão judicial. A questão
a questão do Rodrigo, ela é, na minha avaliação, está bem fundamentada, porque existem outros casos, como é o caso, foi citado o caso aqui aquele que foi presidente do Senado, que acabou me falhando aqui, que ele era vice, o Renan foi afastado, ele assumiu e depois foi candidato. Ele foi ministro da Previdência depois. Garibaldi Alves. Então, Garibaldi Alves era vice e depois pôde assumir, pôde ser candidato à presidência, porque ele assumiu o mandato só um período. Então, tem uma lógica. O próprio ministro Lewandowski, se você lembrar, se você parar um pouquinho e raciocinar, ele era vice-presidente e o Joaquim Barbosa era presidente. O Joaquim Barbosa, e normalmente o vice sucede o presidente no mandato deles, lá na lógica do Supremo. O Joaquim Barbosa renunciou 2 meses antes para o Lewandowski assumir e ficar inviabilizado para não ser o presidente no biênio posterior. Isso aconteceu. O Supremo teve que interferir, teve que manifestar. Decidir. Então, essas circunstâncias do Rodrigo já existem precedentes, o que a gente chama no direito de jurisprudência. Existem discussões sobre essa análise. Tem outras filigranas, mas então, essa é uma primeira barreira a ser vencida. Sim. Então, isso pode causar, ainda que ampassão, uma instabilidade. E a questão é de como hoje os partidos que dão sustentação principal ao Rodrigo é o PSDB, o DEM, o PSB, que é o partido que nos colocou, que eu estou presidindo aqui no Rio, e o PPS. Ele está ampliando esse escopo. O diálogo com o PMDB, a relação que ele construiu também na eleição dele com o PT, com o PCdoB. Então, isso pode ainda consolidar ainda mais, né, a liderança que Rodrigo Maia teve, a eleição dele. Então, do ponto de vista eleitoral, hoje o mais viável, não tem dúvida, é o Rodrigo, que poderia até ganhar no primeiro turno, mas em se tratando de Câmara, nós temos que analisar. Encerrando o programa, Walter. Deputado, você acha que isso vai acabar no Supremo ou vocês têm capacidade de convencer o Rosso a respeitar a democracia e a eleição? Eu espero que não acabe no Supremo, mas senão ele vai voltar àquela história da propaganda. Se não tem que falar, vai lá e pergunta no posto lá para você, porque vai responder. É impressionante. Só para nós estamos encerrando, eu vou introduzir aqui uma questão conceitual. Você não acha que nesse período de radicalização da política nacional falta um pouco de compromisso com a democracia? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu concordo. Ninguém parece disposto a assumir o compromisso. Olha, eu vou respeitar quem ganhar a próxima eleição, seja de direita, seja de esquerda, terá o apoio, para poder tentar fazer o país evoluir economicamente, evoluir administrativamente. O que eu percebo agora, desde já, a eleição é em 2018, tem gente brigando para que seja em 17, mas ela está prevista para 18. Sim, mas já há uma postura seguinte: ou eu ganho ou o outro não pode governar. Isso vai inviabilizar o país. E isso se reflete também numa eleição no Congresso, ou seja, como disse o Rogério Rosso, ou eu ganho ou eu vou questionar no Supremo, ou seja, virou moda agora. Quer dizer, estão inviabilizando o país. E você falou uma palavra, é o desapreço à democracia, desrespeito ao processo democrático, ao resultado, acabou, perdeu. E aí, a mesma coisa da lógica de alguns projetos na Câmara. Não, isso aqui não pode passar, a gente tem que questionar. A PEC do teto, tem que questionar no Supremo. Mas teve 2 turnos com maioria absoluta, vai questionar mais o quê? O parlamento tem essa prerrogativa? Mas fica uma lógica... Se tenta a todo momento o questionamento, a judicialização da política, e aí, enfim, o país fica absolutamente neutralizado, parado por conta desses embates. A judicialização deve se dar quando há fraude, quando há algum aspecto que não foi respeitado. Essa lógica, a lógica da doutrinária, pelo amor de Deus, é o que está acontecendo. Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Nosso tempo se esgotou. Muito obrigado por ter comparecido. Obrigado, Walter Diogo, por ter comparecido. Foi um prazer recebê-lo aqui também, nesse debate, que espero que tenha contribuído para os nossos telespectadores entenderem um pouco mais do que está acontecendo no Rio e no Brasil, e valorizar, assim, a nossa democracia, que é o nosso bem maior. O Jogo do Poder tem esse propósito e esse objetivo. Obrigado pela sua audiência e eu conto com você na próxima semana, às 11h15. Até lá, muito obrigado.